Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Giordani Scherer, Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica, lá na internet www.schereracj.com.br e aqui no YouTube Scherer ACJ. ACJ, letras maiúsculas. Vamos falar hoje sobre férias dos empregados, tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, gente. Vamos nessa então? Como nota introdutória, eu quero falar algumas coisinhas rapidamente aqui para vocês, tá bom? As férias, esse instituto, né, este direito trabalhista, ele é garantido ao empregado para que ele possa, depois de um período trabalhado, tirar um pequeno período de descanso, para literalmente descansar, renovar as forças, se revitalizar e voltar a trabalhar com um ânimo mais fortalecido. E também, né, concomitante a isso, ter um momento familiar, né, uma convivência familiar mais contínua, refortalecendo os laços familiares e tal. Isso é o que nós temos, assim, de teoria sobre férias. É para isso que ela se presta. Se na prática é isso que acontece, aí já é outra discussão, aí já é outra história, tá? Mas é basicamente para isso que ela serve, tá bom? Outra informação que eu quero passar para vocês aqui. O direito, né, o mundo jurídico, ele é muito dinâmico. Nós temos muitas legislações sobre muitas matérias e estas se modificam de hora em hora com base nas jurisprudências dos nossos tribunais pátrios. Eu vou dar exemplo aqui para vocês da seara trabalhista. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a gente pode usar Constituição Federal, a gente pode usar Código de Processo Civil, naquilo que a CLT é omissa, a gente pode usar o Código de Processo Civil. Existem súmulas no STF, súmulas do TST, orientação jurisprudencial do TST, precedente normativo do TST. Olha quanta coisa nós temos diariamente para poder lançar mão, usar para defender empregador e para defender empregado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui para exaurir a matéria. Certamente nos vídeos que eu já fiz aqui no meu canal, ou até mesmo esse, ou os vindouros, vai faltar alguma informação. Não tem problema nenhum. Atire a primeira pedra aquele que nunca deixou de passar uma informação mais completa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, confiram o que eu estou falando, me sugiram, me critiquem, para que a gente possa melhorar esse canal aqui cada vez mais e disseminar conhecimento, disseminar informação, porque eu acho que o grande problema que o nosso país vive é a ausência de informação e conhecimento para as pessoas. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui, certo? Depois de dito isso, o que a gente tem para dizer para vocês? Existe uma hierarquia das normas. Na República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso país, Brasil, República Federativa do Brasil, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei maior de todas, tá? Esta lei, ela é de 88, Constituição Federal atual que nós temos no Brasil, ela é de 1988. Lá no artigo 7º, deem uma olhada depois, artigo 7º da Constituição Federal, ele é basicamente falando só sobre direito aos empregados. Tá? Artigo 7º, inciso 17, vai falar sobre o direito de férias, tá bom? Abaixo disso aí nós temos o quê? Consolidação das leis trabalhistas, né? Ela é da década de 40, né? Ou seja, ela veio antes da nossa última Constituição Federal. E ali consolidaram-se, olha o nome, Consolidação das Leis Trabalhistas. Consolidaram-se todas as leis que falam sobre direito trabalhista, sobre relação de emprego e relação de trabalho. Então se usa uma lei só, não precisa ficar usando as leis esparsas. Nós vamos falar aqui daqui um pouquinho, rapidinho, sobre uma lei de estivadores, né, que são as pessoas que trabalham nos portos, aí mexendo com navios e tal. Tem a lei dos empregados, dos trabalhadores avulsos, sindicalizados ou não e tal. Tudo isso está consolidado na CLT. Então se socorre da CLT, naquilo que a CLT é omissa, a gente se socorre do CPC, e naquilo que esses dois ainda não derem, aí a gente vai para súmula, a gente vai para precedente normativo, orientação jurisprudencial, Constituição Federal e assim por diante. Jurisprudências, né, que são as decisões reiteradas dos juízes neste exato momento sobre aquela matéria. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor, eu tenho direito a tal coisa? Eu vou dizer, olha, pela lei é isso aqui, mas vamos dar uma olhadinha na jurisprudência para ver o que eles estão falando hoje, porque ontem talvez estivessem falando sobre outra coisa e pode ser que amanhã já falem sobre outra coisa. Vai saber. Por isso que ele é muito dinâmico, por isso que muda muito, e esse é o interessante do mundo jurídico.
Tá bom? Vamos nessa então. Lá no artigo 7, inciso 17 da Constituição Federal, fala já a primeira vez ali sobre esse direito trabalhista que é férias. Depois disso, um pouquinho mais abaixo, a gente tem a CLT, né? A CLT está prevista no artigo 129 e seguintes, tá bom? Depois, como eu falei para vocês, existem aquelas leis esparsas ali, mas tudo isso está concentrado a partir do 129 e seguintes da CLT. Feito? Aí a gente tem uma informação aqui para vocês. Bah, tô dando uma olhada para a rua agora, gente. A lua que tá ali é incrível. É Deus nos ajudando aí, nos mostrando a sua presença. Na reforma da CLT, final de 2017, antes do Michel Temer sair do governo, para quem não recorda muito bem, houve uma modificação ali na CLT. O artigo 611-A, introduzido nesta reforma, ele permite que empregador e empregado negociem diretamente alguns direitos trabalhistas, sem intervenção de lei, sem intervenção do judiciário, sem intervenção do sindicato e tal. Direito de férias, não está lá previsto, então ele é um direito indisponível, ele não pode ser negociado, tá? Antes desta reforma, as férias elas eram de uma forma, agora elas são de outra, mas isso é porque a lei reformulou o instituto chamado férias, não porque empregado e empregador estão negociando, não, eles não podem negociar. É um direito indisponível, tá bom? Férias e o terço constitucional, sabe aquele 1/3 que a gente recebe a mais nas férias? Pois é, esse é o direito que vem junto com as férias. Mas detalhe, lá na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17, fala que terá direito a 1 mês de férias depois de 12 meses trabalhados, mais pelo menos um terço do salário. Ou seja, gente, vamos entender aqui, concordar conosco, me corrijam, discordem de mim, quem não concordar, obviamente, de que esse 1/3 pode ser mais, né? Se ele diz pelo menos, significa que se o patrão resolver pagar mais do que 1/3, tá valendo, só não pode menos, tá? É um direito indisponível, não pode botar para menos, mas se for botar para mais, o empregado certamente vai gostar, vai deixar e o patrão certamente vai poder fazer aquilo ali sem causar nenhuma ilegalidade também, tá bom? Vamos seguindo então adiante aqui. O que a gente tem agora de algumas observações, algumas súmulas que eu cito aqui para vocês antes de passar para os demais artigos aqui que falam sobre esse direito de férias, tá? A gente tem o horista, a pessoa que recebe por hora, como é que vai se calcular o salário das férias mais o terço constitucional e tal? Se pega o período aquisitivo dele, que são os 12 primeiros meses, e se faz uma média para conseguir chegar no valor devido a ele, tá bom? Súmula 199 do STF, dei uma olhada lá depois. Depois a gente tem a súmula 198 do STF, que ela diz o seguinte, basicamente: a ausência do empregado por doença do trabalho não pode ser descontado nem em salário e nem do período aquisitivo. Os dias que ele está trabalhando para depois poder gozar 1 mês de férias, não pode ser descontado por isso. Ele está doente, ele comprovou, ele apresentou atestado, então o empregador não pode descontar. Súmula 198 do STF, tá? Os dias de férias, atenção aqui, ó, os dias de férias gozados após o período legal, existe um prazo aí para o camarada tirar as férias, para o empregado tirar as férias. Se ele não tirar as férias naquele período ali, a concessão de férias deverá ser paga em dobro, tá? Então, aquele terço constitucional mais o valor que tu ia pagar, patrão, tu vai ter que pagar em dobro. Cuidado com o prazo para conceder as férias. Súmula 81 do TST. Agora sai do STF e vamos lá para o TST. Cuidado aí para não ter que pagar em dobro o valor das férias. Tá? Qualquer tipo de demissão, por justa causa ou sem justa causa, o empregado tem direito ao recebimento das férias proporcionais. Súmula 171 e 261 do TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho, nosso tribunal maior aí, supremo das relações de emprego. Depois disso vem o STF, mas para nós seria o TST. Tá? Atenção ainda, empregador, tá? Tu tens que pagar as férias até 2 dias antes do início das férias. Por que eu tô ressaltando isso aqui? Porque existe o prazo para tu comunicar o início das férias. É outra coisa. A comunicação é um prazo, o pagamento é outro. Cuidado, patrão, para tu não incorrer em nenhuma ilegalidade aí, não tomar nenhum tipo de prejuízo trabalhista depois, tá? Se tu desrespeitar, patrão, esta regra, tu vai ter que pagar em dobro, tá? Tu vai ter que pagar em dobro. Ah, paguei no dia que ele saiu de férias, paguei 1 dia antes, paga em dobro. Tem que pagar 2 dias antes, até 2 dias antes.
Se pagou depois disso, já era, vai ter que pagar em dobro. Tá? Isso é a súmula 450 do TST, 450 do TST, tá? O início do gozo das férias não pode coincidir com o final de semana, feriado, sábado, domingo, aquela coisa toda. Precedente normativo número 100 do TST. Cuidado aí, empregador, né? Vai olhar no calendário direitinho lá para não dar nenhum tipo de problema. Comunicado as férias ao empregado, tu causou um ânimo dele. Opa, vou programar minha viagem lá para o interior. Beleza, então tá. Empregador, tu só pode cancelar essas férias por um motivo imperioso comprovadamente. E se o empregado comprou passagem ou alguma coisa do gênero, alugou uma casa na praia ou não sei o que e já pagou o dinheiro, tu, empregador, tem que ressarcir o empregado desse prejuízo. Precedente normativo 116 do TST. Cuidado, empregador, tá?